Olá! Sabe aquela apresentação que, muitas vezes, acaba virando só um relatório, um monte de dados jogados na tela? Hoje, a gente vai explorar exatamente como transformar isso numa jornada, uma jornada de verdade, que seja memorável. O objetivo é ir muito além dos fatos e criar uma experiência que conecta e impacta de verdade. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Seja para apresentar um projeto novo, defender uma ideia ou só compartilhar um conhecimento, o desafio é sempre o mesmo. Como fazer com que a mensagem não seja apenas ouvida, mas que ela seja sentida e, claro, lembrada depois que todo mundo for embora? E a resposta, ou pelo menos o começo dela, tá aqui. A fonte de hoje traz essa ideia que é fundamental. Uma apresentação precisa de corpo, mente e alma. O corpo, a gente pode pensar que é a forma, o design, a estética. A mente é o conteúdo, os dados, a lógica. Mas a alma? A alma é o que transforma tudo. É a história, é a emoção, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Ok, então vamos mergulhar nisso. E se a gente pensasse no ato de apresentar não como uma tarefa, mas como um chamado à aventura? E que a pessoa que está lá na frente não é só um palestrante, mas sim um herói ou uma heroína, prestes a embarcar numa missão para transformar o público. Muda a perspectiva, né? E o mais incrível é que a estrutura para essa missão já existe e é poderosíssima. É a famosa jornada do herói, popularizada por Joseph Campbell. E não, isso não serve só para filmes de aventura ou mitos antigos. Ela funciona como um mapa perfeito para a jornada de quem apresenta. Então, se a gente tem o mapa em mãos, o que a gente faz? A gente segue o mapa. Vamos percorrer juntos esses 12 passos que compõem essa estrutura universal e vamos aplicar cada um deles à arte de fazer uma apresentação. Para ficar mais fácil de entender, a jornada toda se divide em 3 grandes atos. Primeiro, a partida. É aqui que se deixa o mundo familiar, a zona de conforto. Depois vem a iniciação, que é o momento de encarar os desafios, de se transformar de verdade. E por fim, o retorno, quando se volta para casa, mas agora com um novo poder, uma nova sabedoria para compartilhar. Vamos detalhar o primeiro ato, a partida. Usando Harry Potter como exemplo, fica tudo mais claro. O mundo comum dele era a vida com os tios. Para quem apresenta, é o status quo, a situação atual. O chamado aventura é a carta de Hogwarts, ou, no nosso caso, a necessidade de fazer a tal apresentação. Aí vem a recusa, quando os tios proíbem. É o nosso medo, a nossa hesitação. Mas aí, felizmente, surge um mentor. Para ele, o Hagrid, para nós, pode ser um colega ou um método. E a travessia do limiar, a plataforma 9 3/4, é o momento da decisão. Ok, eu vou fazer isso. É a saída oficial da zona de conforto. Agora, a iniciação. Lá em Hogwarts, o Harry encontra testes, faz aliados e descobre inimigos. É a mesma coisa para quem apresenta. A gente pesquisa, encontra apoiadores e também lida com dados conflitantes. A aproximação da caverna oculta, a busca pela pedra, é a nossa fase de refinar o argumento central. A aprovação, a grande batalha com o Voldemort, é o momento-chave da apresentação, o ponto mais crítico. E a recompensa é quando a gente alcança a clareza, encontra a solução. É aqui que a ideia se fortalece de vez. E, finalmente, o retorno. O caminho de volta é o trem para casa. Para nós, é a fase de conclusão da apresentação. A ressurreição, o confronto final da saga, pode ser muito bem a sessão de perguntas e respostas, sabe? Onde a ideia é testada na prática. E o retorno com Elixir é a transformação que o público leva consigo. A jornada do herói e de quem apresenta está, enfim, completa. E aqui a conexão fica cristalina. A grande provação do Harry: lutar contra o Voldemort. A aprovação de quem apresenta pode ser aquela pergunta super desafiadora, um público cético ou aquele momento crucial que testa toda a sua preparação e convicção. A estrutura emocional é exatamente a mesma. Certo. Então a pergunta é essa. Se a apresentação é uma jornada e a sessão de perguntas é a grande provação, de quais ferramentas o nosso herói precisa para sair vitorioso? Como se preparar para esse momento tão decisivo? A resposta está nas ferramentas que o herói adquire durante a jornada. Pense nelas como a espada mágica ou o mapa secreto. E uma fonte excelente para essas ferramentas é a metodologia por trás das famosas palestras do TED, que são verdadeiros mestres em contar histórias que envolvem. E o ponto fundamental aqui é que essas não são só dicas soltas, são as armas do nosso herói. Uma introdução forte funciona como o chamado à aventura. Contar a história do seu jeito cria autenticidade. Criar uma conexão gera aliados no público. Ter uma linha do tempo clara é o mapa da jornada. Explicar bem os conceitos é como decifrar os enigmas. E concluir com uma revelação? Bom, esse é o elixir, aquilo de precioso que o público leva consigo.
Com essas ferramentas e essa estrutura da jornada, o final da apresentação se torna o retorno triunfante do herói. O objetivo nunca foi só informar, mas sim transformar a perspectiva da audiência. O herói volta e o mundo, ou seja, o público, está mudado para melhor. E essa frase ilustra de forma brilhante a principal mensagem de hoje. A gente precisa parar de pensar em apresentações como uma entrega de informações e começar a vê-las como a condução de uma experiência, uma jornada que é compartilhada com o público. Então, fica a reflexão final. Na próxima vez que for construir uma apresentação, pense nisso. Qual é a história por trás dos dados? Qual é a transformação que se quer provocar? Em qual jornada o público será levado? A resposta para essa pergunta... essa resposta pode mudar tudo.